Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor venha, meu Deus, livrar-nos, Senhor, de toda ação do mal. Meu Deus, nos livra, Senhor, de toda tentação, de toda estratégia maligna, meu Pai, em nome de Jesus, para que o poder do Senhor desfaça agora toda a obra do mal, que retrocedam agora tudo aquilo que se levantou, que desfaçam agora os encantamentos e os sinais malignos, meu Pai, em nome de Jesus. Tudo isso que o inimigo preparou, toda a ação do mal contra esta vida, contra este irmão, meu Deus, nós oramos agora para que desfaçam agora todas as obras do mal sobre essas vidas, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga renovação dentro deste coração e dê discernimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a tudo, atentos. Nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar apercebidos, né? Precisamos ficar ligados no mundo espiritual. A palavra diz para a gente vigiar, precisamos estar vigiando em todo o tempo. Nosso adversário está trabalhando, ele não para, ele trabalha, ele não descansa. Ele trabalha 24 horas, cada milésimo de segundo, para tentar fazer aqueles que são chamados caírem, meu irmão. Porque a palavra diz: o mundo jaz do maligno. Mas nós temos um povo que tem um chamado para a salvação. Muitos são chamados, um povo que é chamado para obter a salvação, mas que não tem ainda o discernimento, a percepção, não estão apercebidos ainda dos laços malignos. E a gente tem pregado muito e alertado que a maior estratégia do diabo hoje é fazer aqueles que estão no chamado para serem salvos ficarem totalmente confundidos. É isso que Satanás faz. Nós vemos a estratégia de Satanás trazendo uma fermentação dentro das instituições religiosas, no qual dá uma falsa sensação de salvação, e nós vemos que um povo que é chamado para ser separado, um povo que é chamado para ser santo, acaba no meio desta fermentação e acaba vivendo dentro das instituições religiosas, mas a sua vida é mundana, porque está contaminado ainda com todos os prazeres do mundo, com tudo aquilo que é do mundo, com as concupiscências do mundo, com as vontades do mundo, e eles preferem ficar neste tipo de situação do que realmente ali negar as suas vidas e tomarem a cruz. Meus irmãos, nós precisamos acordar e sairmos desse estado religioso. Eu digo, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus estão sobre os santos que o buscam, porque nós recebemos esta unção, nós recebemos a unção dos santos, meu irmão, a unção do Espírito Santo, aleluia, e nós precisamos viver o poder de Deus, a glória de Deus. O Evangelho é um Evangelho de poder de Deus, de glória de Deus, de manifestação do Senhor, amém? Um Evangelho de cura, um Evangelho de libertação, um Evangelho no qual o Senhor move a favor daqueles que o buscam. Mas nós vemos um povo que foi se deixando levar sem essa percepção, meus irmãos, essa percepção que acaba emaranhando as suas vidas. As pessoas estão dentro das instituições religiosas, mas sem o sentido, sem a direção, sem estar entendendo nada. Meus irmãos, elas são levadas por um rito, por um culto, mas estamos cultuando o quê? A quem? Primeiro que para cultuarmos a Deus verdadeiramente,
nós temos que obedecer a sua palavra. Esse é o culto, um culto racional, um culto realmente no qual nós exercemos e percebemos que estamos andando na vontade e na direção de Deus. Aleluia! Quando o Senhor quer homens verdadeiros que andem na sua verdade, não é o meu sacrifício, não é eu ir à igreja oferecer louvores, não é eu ir à igreja oferecer dízimo, oferecer oferta, não é eu ir na igreja fazer um rito de campanha de 7 dias, de 40 dias. Meus irmãos, nós precisamos ter a percepção que nós precisamos nascer de novo, precisamos crescer, precisamos sair do estado de criança espiritual. Precisamos sair de todo esse estado de criança espiritual, meus irmãos. Não podemos andar como criança. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Meus irmãos, nós precisamos crescer, meus irmãos, precisamos ter maturidade, precisamos ter essa percepção na nossa vida, meus irmãos. A percepção, precisamos ter uma consciência que o mundo está aí, ou nós vivemos segundo a ideologia do mundo, ou nós vivemos o reino de Deus. São duas coisas distintas, separadas, meus irmãos. Quer dizer, nós não podemos mais andar como meninos, como criança. Nós temos que andar como adultos espirituais. Precisamos crescer no mundo espiritual. Meus irmãos, uma coisa que o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que remir o tempo. Precisamos remir o tempo. Nós temos um tempo. E eu vou falar uma coisa: nós temos um tempo dentro desse tempo. A nossa vida é muito curta. A nossa vida, meus irmãos, ainda que nós vivêssemos todos os dias que nós temos que viver e não acontecesse nenhuma tragédia no meio, meu irmão, do caminho, tá? Porque nós somos um sopro de vida. A qualquer momento esse sopro pode sair desse corpo físico, meu irmão, e nós vamos para onde? Mas quando nós estamos apercebidos que nós temos que alcançar um lugar no mundo espiritual para vivermos, então não podemos mais ser levados por todo o vento de doutrina, não podemos mais ser levados, mas temos que parar e olhar para nós. Nós temos que examinar nós mesmos e falar: será que eu realmente tenho vivido espiritualmente na presença de Deus? Será que o meu caminhar, as minhas ações têm agradado a Deus? Ou será que eu tenho vivido neste mundo só para comer, beber e dormir? Muitos só têm feito isso, têm vivido no mundo para comer, beber e dormir. Eu digo: desperta, é hora de despertar. Não te aceite mais nessa condição, meu irmão, de só trabalhar no mundo, pegar o seu dinheiro no dia do pagamento, dar uma oferta lá na igreja, vai no culto 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, comparece até no estudo bíblico. E eu digo: a tua vida realmente tem se transformado para Jesus? Ou você tem feito isso tudo por um ritual? Vira um ritual. Ah, eu vou na escola bíblica, aí eu vou ali no curso, aí eu vou fazer teologia. Você pode fazer tudo o que você quiser. Agora eu digo: a sua vida mudou? Você se transformou? Será que você tem se apercebido com essa percepção? Porque os homens perderam o sentido. Os homens perderam o sentido, estão perdendo o sentido. É isso que Satanás veio fazer o homem perder o sentido, a direção, meu irmão, e engana os homens com o mundo, tá? O mundo está aí para enganar o homem. O mundo está aí, não o mundo físico, meu irmão, mas o mundo da cultura, o mundo, meu irmão, da ideologia, os costumes dos homens, meus irmãos. Isso vem roubar. A gente tem batido muito porque nós estamos vivendo tempos, meu irmão, onde a sofisticação
o crescimento da ciência, ele vai roubar cada dia mais o homem, ele vai ocupar mais o homem. Os homens não vão ter mais tempo para nada, porque as pessoas já vão dormir exatamente atordoadas de tanta informação, de tanta situação, e já acordam desesperadas. As pessoas acordam desesperadas, atrasadas porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que passar naquele lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Meus irmãos, isso é mundo, isso é morte. Agora, nós temos um tempo, e se dentro desse tempo, meus irmãos, nós não buscarmos o conhecimento de Deus e vivemos ele, porque toda essa estratégia diabólica, meu irmão, faz o homem viver um evangelho pensando que está salvo, mas ele está contaminado por todas as concupiscências de pecado e ideologia do mundo. Por isso que nós temos que parar de ser meninos, criança. Nós precisamos crescer na maturidade de homem perfeito para Deus. Aleluia. Meu irmão, essa percepção nós precisamos ter. Que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Se nós pegarmos o homem natural, nós vamos ver que o homem está no mundo sem perceber que eles estão mortos espiritualmente, e que quando a morte do seu corpo físico acontecer, eles já estão condenados às trevas. E eu digo, meu irmão, se nós não tivermos a percepção que nós temos um chamado para sermos santos, transformados, moldados, não adianta nós estarmos dentro das quatro paredes das instituições religiosas, oferecendo todo um sacrifício, um cerimonial, se realmente a palavra de Deus não estiver habitando dentro de nós, se nós não estivermos vivendo a palavra de Deus. Porque Jesus é muito claro. Muitos estão dizendo Senhor, Senhor da boca para fora. Não é aquele que diz Senhor, não é aquele que diz que é cristão, que é evangélico, que seja que coisa for, meu irmão, mas é aquele que faz a vontade de Deus, que anda na palavra de Deus, aquele que se separa das contaminações do mundo, meu irmão, aquele que tem o seu desejo antes no Senhor e na sua lei, porque a lei de Deus é perfeita. Aleluia. E eu digo, quando o cristão ele anda na palavra de Deus, ele se enche do Espírito Santo, ele vive o sobrenatural de Deus, ele vive o poder de Deus, ele vive a glória de Deus, ele vive os milagres de Deus, ele vê o poder de Deus operar sobre a sua vida. Mas eu digo, meu irmão, aqueles que andam exatamente mornos espiritualmente, meu irmão, eles querem ver sinais. Eles querem ver sinais, mas eles não conseguem ver os sinais, porque os sinais seguem aqueles que crerem, meu irmão. Aqueles que crerem, nós precisamos ter fé, e eu sempre falo, a maior fé é você acreditar em Jesus e andar na palavra dele, viver a palavra de Jesus, viver os mandamentos de Jesus, viver o amor de Cristo, é viver a separação, ser separado para ser santo, não se contaminar, meus irmãos, com as urgias malignas, porque os homens perderam a percepção. Os homens perderam a direção, meus irmãos. Satanás conseguiu contaminar as instituições religiosas com o mundo. E eles entraram achando que a religião é isso, é mundana. A religião é mundana, mas o cristianismo não. Os discípulos de Jesus não são mundanos. Os discípulos de Jesus são separados. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos de Jesus são cheios da unção espiritual. Eu digo, você pertence a Jesus ou você pertence a uma instituição religiosa? Meu irmão, quem está moldando a sua vida? São os homens ou é o Espírito Santo de Deus? Você tem tido a percepção de homens ou a percepção do Espírito Santo? Nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo, poder, a glória de Deus e viver, aleluia, essa unção poderosa.
Nós precisamos entender, meus irmãos, que há um tempo. Nós podemos dizer que o tempo passa, mas na verdade, nós vamos falar isso. Nós que passamos por ele. Nós passamos por ele, meu irmão. Porque o tempo continua. O tempo continua. Nós temos é muito breve os nossos dias sobre a terra. A própria palavra diz que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Meu irmão, é desse jeito a nossa vida na terra. É desse jeito. Mas quando nós tomamos o nosso ego, a nossa compaixão, nos achamos e nos sustentando que somos alguma coisa tão importante. Sim, somos importantes para Deus quando andamos na sua palavra, porque quando nós temos o temor, quando nós temos este dever da gratidão para com Deus, aleluia, porque éramos trevas, estávamos mortos, mas Ele nos resgata para as trevas, para nós sermos filhos de Deus. Deus te chamou para você ser filho de Deus, não gerado na natureza humana, mas gerado espiritualmente, gerado pela palavra de Deus. É tempo de mudança, é tempo de transformação, meus irmãos, porque nós estamos passando breves dias sobre a terra, breves dias, muito breves dias, meu irmão. Nós nascemos, passamos a adolescência, aí vem a média idade, depois vem a terceira idade, e aí, meu irmão, eu digo, nós precisamos buscar o Senhor enquanto pode se achar. Nós temos que se encher do Senhor na nossa força. Enquanto você tem força, busca o Senhor, meu irmão, minha irmã, aleluia, porque tem dias que há o envelhecimento e as pessoas perdem o prazer da vida, porque acumulam uma carga de sofrimento sobre o seu corpo físico, já um esgotamento, já não há mais vigor, já vem as enfermidades que vem exatamente trazer o sofrimento, os desgostos, a amargura dentro do coração, já não há prazer. Mas a palavra diz para nós buscarmos o Senhor no tempo da nossa mocidade. Não podemos desprezar neste momento desse vigor que nós temos, meu irmão. É nesse tempo que temos que buscar o Senhor, porque o que eu mais vejo que tem acontecido é a calcificação de muitas pessoas que estão dentro da igreja. A palavra já não faz mais sentido na vida delas. Elas ouvem a mensagem de Deus como se estivesse ouvindo uma música, ou como estivesse escutando qualquer conversa fiada. Meus irmãos, nós temos que tomar a palavra de Deus por excelência, temos que tomar a palavra de Deus por vida, temos que tomar a palavra de Deus por milagre, por poder, por glória, porque a palavra do Senhor é vida para aqueles que o buscam, aleluia. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é libertação, a palavra de Deus é um novo nascimento, a palavra de Deus transforma o nosso ego, transforma a nossa vida abatida. O poder de Deus manifesta na tua vida, e o Senhor está dizendo para você não se conformar mais com este século, mas é um tempo de transformação, é um tempo de mudança, é um tempo de sair da sequidão, é um tempo de sair de terra seca, é um tempo de sair exatamente desta terra, meus irmãos, que está calcificada. O seu coração tem sido calcificado com o tempo. Você já não tem mais vontade, você já não tem mais direção, você já não tem mais esse vigor, esse fervor espiritual. Mas Deus está te chamando para você não se conformar mais desse jeito que Satanás está tentando te enterrar vivo. Está tentando te enterrar. Satanás, ele faz isso, ele trabalha para calcificar a tua vida, tirar o sentido, tirar a vontade, tirar o prazer de buscar a Deus.
mas o Senhor está derramando água sobre o sedento. Deus está renovando a sua mente, o seu entendimento. Deus está abrindo a sua visão para você perceber que você estava andando totalmente desviado dos caminhos de Deus, frio, sem vigor nenhum. Precisamos andar, meus irmãos, no vigor do Espírito Santo, cheio da unção espiritual, cheio do poder, cheio da glória. Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. É tempo de se avivar. Deus é Deus dos vivos. Deus é Deus exatamente dos ousados de espírito. Deus é Deus daquele que derrama exatamente a unção, daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele. Não podemos mais nos conformar, meus irmãos, com esse sentido de vida que o inimigo tenta nos afrontar em todo momento, porque o diabo joga um balde de água fria, esfria um povo a não ter mais esperança, a não ter mais determinação, a não ter mais sentido de vida, porque as pessoas estão andando todas emaranhadas, embaralhadas com o mundo, meu irmão. Mas Deus veio para te dar sentido de vida. Deus veio para te dar percepção, para você olhar e ver o mundo, que o mundo está morto, e Deus veio para te tirar deste mundo morto e veio para você realmente viver em vida com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. É tempo de mudança, é tempo de separação. Deus veio dar percepção exatamente aos seus escolhidos, abrir os olhos e dar vida, porque se o vosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Meu irmão, sai da incredulidade. É tempo de vida, é tempo de discernimento, porque o Senhor Alabassuri Andrecôbia dá uma visão exatamente para aqueles que o buscam, e você creia somente, meu irmão. Aleluia, porque o Senhor, como diz lá no livro de Mateus, bem-aventurado porque os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. E o Senhor está dizendo que nós somos bem-aventurados porque nós estamos conseguindo, aleluia, ver o caminho da salvação no Senhor. Ele está dizendo, nós somos bem-aventurados porque nós conseguimos ouvir a sua palavra, porque nós conseguimos nos separar, porque nós somos bem-aventurados, aleluia, porque Jesus disse aos seus discípulos que eles eram bem-aventurados, porque a maioria não estava tendo a percepção, os judeus não estavam tendo a percepção que estava ali o Filho de Deus, o Messias, que veio trazer a salvação, mas estava ali os seus discípulos, aleluia, no qual os seus olhos foram abertos, os seus ouvidos foram abertos. E eu digo, se Deus abriu os seus ouvidos, seu entendimento, você entende que tem que viver pela palavra, você entende que você tem que ser separado de toda contaminação mundana, viver a glória de Deus, viver o milagre de Deus, viver a unção de Deus. É tempo de modificação, meu irmão, é batalha todo dia, é batalhar todo dia, para nós não estarmos nos aliançando com as contaminações, Senhor, no qual o inimigo arma laço todo dia, para fazer o povo que tem um chamado cair, se prostrar, ficar amarrado com seus corações. Meu irmão, mas aqueles que vivem o Espírito, eles vigiam em todo o tempo para não cair nas armadilhas, eles oram em todo momento. Senhor, nos livra das tentações, porque o inimigo, ele tenta em todo momento, ele tenta fazer o homem cair, a mulher cair. Meu irmão, mas nós temos que ficar na oração e vigiar para não cair em tentação. É tempo de ficar vigiando, meu irmão, dia e noite. Olha, meu irmão, é batalha espiritual todo dia, e a glória de Deus, nós vivemos de fé em
fé, de glória em glória. Hoje o dia pode estar até nublado, mas quando nós oramos, o Senhor faz sobressair até o sol como meio-dia na tua vida. Meu irmão, minha irmã, pode estar tudo parado, mas é o Deus que abre os caminhos que estão fechados, que tira os impedimentos. A opressão pode estar sobre a tua vida, mas é o Senhor que sopra o vento, sopra a tempestade, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Ele que te liberta de toda esta opressão neste dia. O Deus de vida, o Deus que levanta, o Deus alabassúria, Senhor, que derrama, Senhor, esta unção sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor toque naqueles que estão enfermos, levanta aqueles que estão abatidos, meu Pai, e que o Senhor dê visão, direção e essa percepção a cada um de nós, para andarmos na tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o Santo de Israel, amém. Glória a Deus. Vai lá no mural, deixa um glória a Deus, ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, amém. E estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fique apercebido que você tem um caminho para chegar, o caminho do reino de Deus, e o inimigo vai tentar te roubar e fazer você desviar. E tem todo mundo aí, tem um mundo cheio de concupiscência, e os corações dos homens, enfraquecidos pelos seus sentimentos, podem ser roubados através do coração, porque acima de todas as coisas enganoso é o coração. Vamos ficar na presença de Deus, que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, para que os nossos corações estejam firmados no Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica na paz e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.